Oi, oi, maravilhinda! Seja muito bem-vinda à Chave do Sucesso como Atriz. Eu preparei essa aula para que você esteja completamente pronta para os dias 9 e 10 de julho, exatamente às 7h05 da noite, onde é o momento em que nós vamos se encontrar. E principalmente é o momento em que você vai crescer, aumentar o seu nível como atriz. Isso é muito importante porque a gente não gostaria de fazer um curso, alguma coisa assim, e se permanecer sempre no mesmo lugar. Então é justamente por isso que é muito importante que você tenha feito o teste, que assim que você entrou, eu mandei uma mensagem pra você, eu te mandei mensagem, eu sei que mandei. Então eu te mandei mensagem falando especificamente como que você faria esse teste e falei também que você deveria anotar o nível de atuação que você está, para que lá no final dos nossos 2 encontros você consiga perceber que você cresceu como atriz, tá bom? Porém, contudo, todavia, talvez você me conheça do Instagram, talvez você me conheça do TikTok, mas a gente nunca tenha se apresentado formalmente. Então eu vou me apresentar brevemente, porque esse encontro aqui, ele é muito importante para que você chegue mais preparada para o nosso encontro ao vivo, tá bom? Então, bora, deixa eu me apresentar. Para eu conseguir me apresentar, eu vou mostrar para você uma ferramenta que se chama... Uma ferramenta não, né? Uma coisa. Um caderno, que eu chamo de caderno de ações, junto com as meninas que são as fadinhas, ou os meninos que são os elfos. E esse caderno de ações, ele serve para nada mais, nada menos você colocar as coisas que você sabe, né, em prática, porque afinal de contas não adianta nada você ficar por aí estudando atuação, sendo que você não pratica. Tudo na atuação é prática, tudo na atuação você precisa fazer. Se você só fica passivamente, ou seja, sentada, estudando atuação, assistindo vídeos, nada adianta. Então a gente precisa começar a criar esse hábito de praticar. Eu não acho que você vai criar esse hábito da manhã, da noite pro dia, mas se você começar aos pouquinhos, eu tenho certeza que futuramente você vai se tornar a grande atriz, o grande ator que você sonha. Nós estamos aqui, nós estamos aqui no cenário da Titânia, então eu resolvi utilizar o mesmo cenário que a gente utiliza dentro da Titânia, que é o nosso guia de carreira, onde eu ajudo você a se tornar uma pessoa mais profissional dentro da sua carreira. Então é muito importante que vocês saibam que esse aqui é o cenário dela, porque ele está chuchuzinho, eu adoro esse cenário. Então, bora para nosso caderno de ações, onde você vai entender melhor sobre o que a gente vai fazer, quais coisas a gente precisa fazer pra gente aumentar o nosso nível de atuação. Então, bora! Como eu falei pra você, esse aqui é o nosso caderno de ações. Aqui nós temos as fotos. Ai, eu adoro essa foto! Aqui nós temos a foto das meninas que gravaram um filme junto comigo no começo desse ano. Então, se você se tornar fadinha, pode ser que essa oportunidade corra novamente. Então, essas aqui são elas. A gente tava num teatro, foi bem legal esse dia. Mas, de qualquer maneira, afinal de contas, quem sou eu? Quem é essa mulher que tá te dando aula, que gosta muito de usar roxo, porque é a cor favorita dela? Quem é essa pessoa? Então, meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, eu sou professora de atuação. Eu comecei a estudar atuação lá em 2013, porque eu queria muito ser atriz e professora. Isso já era uma coisa muito clara pra mim. Só que, mesmo fazendo faculdade, mesmo terminando a faculdade, eu descobri que eu ainda tinha muito medo da carreira de atriz. Eu descobri que eu tinha muito medo de não conseguir ganhar dinheiro com essa área. E aí, mesmo eu sendo uma atriz profissional formada, eu tinha uma coisa que eu chamava de pensamento de amadora. Qual é a parte do pensamento de amadora? É esse medo, é essa angústia de não vai dar certo, não vai ganhar dinheiro, não vai funcionar. Tudo isso são pensamentos que uma pessoa amadora tem. Então, a partir do momento em que eu comecei a identificar que esse medo, ele me paralisava e ele fazia com que eu me sentisse cada vez mais atrasada na minha carreira de atriz, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, não, pode parar com isso. Parei com tudo que eu tava fazendo e falei, eu preciso de um plano, eu preciso ter exatamente o que eu vou fazer aqui hoje, depois, para que eu não precise o tempo todo ficar com medo dessa carreira. Eu preciso planejar tudo isso. E adivinha? Esse plano você vai ter acesso aqui dentro do Chave de Sucesso como Atriz, tá? Não vou te explicar sobre ele agora, porque senão não faz sentido. E aí, quando eu comecei a resolver esse plano, coisas incríveis começaram a acontecer dentro da minha carreira. Então, coisas como, por exemplo, eu estou gravando um filme exatamente nesse momento, né? Junto com um dos maiores diretores que a gente tem aqui no Brasil, que foi indicado ao Oscar em 2016. Então, imagina só como eu tô me sentindo sendo dirigida por uma pessoa que esteve no Oscar em 2016. Pouco chique. Além de tudo isso, também tive experiências como em escolas internacionais, como a The New York
Film Academy, da New York. Acho que é New York mesmo. Film Academy. Também temos a LAPAC, que é o Conservatório de Atuação lá de Los Angeles. Então, esses 2 lugares são lugares que eu tive experiência fora do país também, né? De forma internacional. E quando eu fui crescendo dentro da minha carreira, coisas incríveis começaram a acontecer com as fadinhas também. Então, uma fadinha, que é a Samara, ela recebeu um prêmio de melhor atriz dentro do estado dela, que é de Goiás. Outra também, fadinha, conseguiu se agenciar numa agência muito interessante, muito legal. E aí, outro elfo, né, ele conseguiu passar num teste de um musical, e aí ele apareceu inclusive na revista, super chique, né? Então tudo isso foi graças a uma coisa tão simples, né? Mas que pouca gente fala por aí, que foi o bendito do plano de carreira de atriz. E aí o plano, junto com a árvore das profissões, que é uma outra coisa também, uma ferramenta muito poderosa, você vai aprender aqui dentro. Só que nada vai adiantar eu entregar para você o plano, a árvore das profissões, se você não parar ou não começar a identificar quais são os níveis de atriz que você está e principalmente como que você vai crescer. Então, lá dentro do teste nós tínhamos esses níveis: amadora em ascensão, né, que eu escrevi aqui ascendente, mas é em ascensão, a profissionalizante e a profissional. Então, quem é a pessoa amadora, né? Se você tirou, talvez você esteja assim: nossa, eu sou a menor de todas, nada a ver. Eu queria estar lá no profissional. Respeite o seu momento, respeite o que você sabe e principalmente esteja disposta a crescer, porque é isso que vai te ajudar a, principalmente, conseguir ganhar dinheiro como atriz, ter uma carreira de sucesso, ficar feliz com o que você tá fazendo. Então, quando a gente reconhece aonde a gente tá, a gente pode parar de cometer os mesmos erros e finalmente começar a crescer dentro da nossa atuação. Então, cuidado com esse pensamento de, eu tô muito abaixo, ou eu já tô lá no profissionalizante, então não preciso de nada, não preciso de ajuda de ninguém para continuar crescendo. Então, esses 2 pensamentos, eles são muito problemáticos, porque os 2 fazem a mesma coisa. Eles paralisam você. Então tá na hora da gente reconhecer e principalmente ser humilde o suficiente para crescer sempre e aprender sempre com quem pode te guiar. Eu sou a pessoa que estou disposta aqui a guiar você, a colocar você em movimento para que a sua carreira sempre cresça. Então, para isso, você precisa entender por que cargas d'água você tirou uma posição como a amadora. A amadora é uma pessoa muito perdida. Então, ela não sabe se ela tem que fazer isso, aquilo, se ela precisa fazer um curso, se ela precisa estar agenciada, se ela precisa fazer fotos, se ela precisa... Ela não tem a menor noção do que ela tá fazendo. E aí, com tudo isso, sem ter muita clareza de onde ela tá indo, o que ela começa a passar? Ela começa a ter medo. Com medo, ela paralisa. Então, ela tem tantas informações, tantas opções, que ela não sabe muito bem para onde ela tem que ir. Essa é a categoria da amadora. Então, se você caiu dentro dela, provavelmente algum desses sentimentos você já tem, além de outros que eu tinha colocado. Então, se você ainda não teve nenhuma experiência com atuação, se nunca mostrou uma cena pra ninguém, isso é um comportamento muito de amadora. E provavelmente quando você apresentar, você já vai subir de nível de atuação, tá? Agora, qual que é a amadora em ascensão que eu escrevi aqui, ascendente, quando eu liberar pra vocês o caderno de ações, que eu vou liberar pra você, aí você pode ficar com ele, tá? Eu vou arrumar. É uma pessoa que ela ainda se sente perdida, porque ela ainda é amadora, ela ainda tem medo, mas ela já fez alguma coisinha relacionada à atuação. Então, essa pessoa é uma pessoa que ou já fez uma cena e apresentou, ou já gravou um vídeo, ou já fez um curso, ou já fez algumas aulas de atuação, né? Então, é uma pessoa que está em ascensão, ela já deu um primeiro micropasso, ela já começou em alguma coisa. Só que mesmo assim, ela tá tão ansiosa pra carreira dela dar certo, que ela não sabe pra qual caminho ela tem que ir. E não sei se vocês se lembram, mas o gato da Alice, ele sempre diz pra Alice, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. E aí, se qualquer caminho serve, você vai chegar em qualquer lugar. E chegando em qualquer lugar, não necessariamente é o lugar que você quer estar. Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tenho vários caminhos, eu vou seguir o que fulano fez. A gente vai falar sobre isso dentro das aulas ao vivo. Eu vou seguir o que aquela atriz fez, porque pra ela deu certo. E aí, o que começa a fazer? Você começa a tentar fazer o que ela faz e não dá certo pra você. E aí, você começa a gerar uma coisa que é um sentimento de ansiedade, você está ansiosa, você está nervosa, você não sabe o que vai acontecer dentro da sua carreira. Então, se você tem alguns desses sentimentos, pode ser que você
esteja em ascensão, né? Então, e estar em ascensão também demanda uma grande coragem, né? Porque você tem que estar disposta a ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo aqui dentro da escola que a gente acredita? É o profissionalizante. Existe uma diferença entre o profissionalizante e o profissional. O profissionalizante é uma pessoa que ela tem um medo, mas ela é... Ah, tá. A pessoa, ela tem um medo. Então, o que acontece? Ela já teve experiência com a atuação, ela já mostrou a cena dela pra alguém, porém, contudo, todavia, ela tem um medo dentro dela, uma angústia, uma questão relacionada ao futuro. Ela tem medo de não dar certo. E aí, o que ela começa a ser? Ela começa a ser inconstante. Então, a constância é assim, eu treino atuação todo dia eu leio alguma coisa, todo dia eu vejo alguma coisa, todo dia eu tenho não é planejamento a palavra, mas eu treino sempre, todo dia. Coisas específicas. Então, eu, Suzana, por exemplo, todo dia eu estudo alguma coisa relacionada à atuação. Todo dia eu faço alguma coisa relacionada à atuação. Nem que seja uma leitura, algum exercício de corpo, alguma coisa com voz, aqui dando aula com vocês. O tempo todo eu tô treinando a atuação. Então, eu tenho constantemente esse hábito, porque eu sou uma profissional. A profissionalizante, ela não tem. Ela desanima o tempo todo. O tempo todo ela desiste da carreira dela. O tempo todo ela pensa em desistir. E isso é muito problemático, porque gera em você uma falta de constância. E não se engane, não é só porque você chegou no profissionalizante que você não pode voltar lá no amadora. Existem muitas pessoas que começam a crescer na carreira e param. Quando as pessoas param de treinar a atuação, elas retrocedem. Elas não... Atuar não é a mesma coisa de você andar de bicicleta. E isso acontece por vários fatores. Porque você cresce, porque você muda, porque você amadurece, porque tem várias outras questões que podem acontecer dentro da sua vida. E aí justamente por isso que a atuação não é igual andar de bicicleta. Você não vai... e agora eu lembrei o que eu tenho que fazer, tá? É muito comum isso acontecer, de pessoas que ficaram muitos anos sem atuar. E aí, quando elas voltam decepcionadas, porque elas achavam que elas estariam em outro nível. E não estão. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Então, a profissionalizante, ela tem essa questão. E a última característica que eu coloquei aqui, é porque tá bem longe o meu monitor. A última característica que eu coloquei aqui é que ela é uma pessoa dual. Então, que nem eu te falei, um dia ela tá animada, outro dia ela tá triste. Um dia ela tá animada, outro dia ela tá triste. Ela desanima e anima o tempo todo dentro da carreira dela. Isso é muito problemático, porque gera em você um esgotamento emocional. Então, se você tá cansada já da sua carreira de atriz, só de pensar nesse sonho, se você já deixou todo mundo da sua casa maluco, porque você falou sobre essa questão de querer ser atriz, provavelmente a gente tem aí uma pessoa com muita dualidade. Eu quero e não quero, eu quero e não quero. Tudo isso acontece e pode atrapalhar você dentro da realização do seu sonho. Então, isso pode inclusive atrasar a realização do seu sonho, tá? Então, é muito importante que você comece a descobrir maneiras e ferramentas que vão fazer você parar de ser desse jeito. E a pessoa que é profissional? A pessoa que é profissional, ela é confiante. Ela sabe que, independente do que ela vai passar, ela tem um plano. E que, caso ela precise pegar um atalho, ou caso ela precise mudar de ideia em alguma questão, ela sabe que ela sempre pode replanejar a carreira dela, porque ela tem ferramentas para isso. Então, se você ainda não tem método, se você ainda não tem ferramentas de atuação, ou se você não tem ferramentas relacionadas à sua questão de carreira de atriz, tá na hora de você começar a ter, porque é isso que uma profissional tem, tá? Ela é confiante, ela é o quê? Constante. Então, que nem eu falei, né? Eu tô o tempo todo treinando e, por último, resiliente. Resiliência é uma palavra que você tem que anotar aí no seu caderno. Se você tá sem caderno, se você tá sem água, você vai ter pedrinha no rim. Eu não aceito pessoas com pedrinha no rim, tá? Então pode ir lá pegar sua água, pode pegar o seu caderno e escreva lá, resiliência. Resiliência é aquela atitude de, independente do que está acontecendo, eu me permaneço de pé e eu caminho, porque eu sei para onde eu tenho que ir. Isso é resiliência, é muito importante que você tenha isso. Caso você ainda não tenha, eu separei aqui algumas ferramentas para te ajudar a desenvolver. Então, independente do nível de atriz que você está, você pode muito bem fazer esses exercícios, fazer essas atividades. Se você quiser tirar um print e postar lá no story e me gravar, chuchuzinho, muito obrigada. Vou até fazer uma pose pra você. Já tirou o print, né? Maravilhosa.
Então você pode utilizar isso aqui para te ajudar a crescer, tá bom? Para se tornar uma pessoa mais resiliente. Então tá bom, Su, descobri que eu sou isso. E agora? Como que eu posso estar pronta para os dias 9 e 11 de julho? Então eu vou te ajudar a preparar, tá? Então eu falei várias coisas aqui do que as atrizes amadoras, em ascensão, as profissionalizantes estão fazendo, que podem estar atrapalhando elas. E aí, você pode escrever quais são as coisas que você está fazendo de errado. Então, uma pessoa, para ela crescer em qualquer coisa que ela vai fazer, ela precisa identificar o que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô fazendo isso? Por que será que isso tá me atrapalhando? Por que será que eu tô travada? Né? Muitas vezes eu recebo mensagens tipo assim, eu nem contei pros meus pais. Isso é um pensamento muito amador. É um pensamento de uma pessoa que acha que vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Mas eles não me apoiam. Mas você tem que contar, você tem que falar. E principalmente, você tem que mostrar pra eles que você está fazendo o curso. Então, se você ainda não contou, você já pode escrever lá. Eu não contei. E principalmente, eu não contei que eu quero ser atriz e não contei que eu tô fazendo curso. E não contei que eu tô me dedicando e não contei essas coisas pra minha família. Essa é uma atitude que você tem. Mesmo se você tirou profissionalizante, se você não contou para sua família que você quer ser atriz, ou que você está fazendo esse curso, tem que tomar muito cuidado, porque só um resultado de teste não quer dizer que você vai estar para sempre nessa posição. Então escreve aí quais são as coisas que você está cometendo de errado e, principalmente, quais são as coisas que, depois que você identificar o que você está fazendo de errado, quais são as coisas que, a partir de agora, você vai mudar. Então, a partir de agora, eu vou estar nas 2 aulas. A partir de agora, eu vou, sei lá, acompanhar os conteúdos. Eu vou falar de mim, mas você pode fazer outras coisas, né? Eu vou acompanhar os conteúdos da Suzana na internet. Tem vídeos meus no YouTube muito legais. Vou acompanhar mais as lives, vou ativar os sininhos das redes sociais, essas coisas assim, porque assim você vai conseguir ter mais constância dentro da sua carreira de atriz. Você vai estar mais próximo de uma pessoa que tá o tempo todo fazendo isso. A minha vida é atuar, gente. Eu não sei fazer outra coisa a não ser atuar e ser professora de atuação. Então, eu tô o dia inteiro fazendo isso. O tempo todo. A minha vida inteira, tá? Daqui a pouco eu tenho mais tempo dentro da carreira de atriz do que qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida. Quais coisas... Então, é isso. Pra quem você vai pedir ajuda? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, tá? Olha aqui pra mim. Se você não tá olhando, olha pra mim agora, criatura de Deus. Olha aqui pra mim. A gente não faz nada sozinho. Você não aprendeu a comer sozinha, você não aprendeu a andar sozinha, você não aprendeu a escrever sozinha, você não aprendeu a fazer várias outras coisas sozinha. Por que cargas d'água você ainda acha que vai aprender a atuação sozinha e principalmente que você vai fazer tudo sozinha? Então, quando você pensar quais são as pessoas que você pode pedir ajuda, principalmente quais são as pessoas que me ajudariam, talvez, a me inscrever num curso ou alguma coisa relacionada à atuação que eu preciso? Quem são essas pessoas que eu posso pedir ajuda? Quem são as outras pessoas além da minha mãe, do meu pai? Né? Tem uma fadinha lá dentro da escola que ela sempre pede pra madrinha dela as coisas. E a madrinha dela sempre matricula ela nas coisas que ela precisa matricular. Então, é muito importante que você saiba, começa a pensar, usa a sua cabeça aí, escreve no seu caderno, escreve. Se você quiser imprimir isso aqui, você pode imprimir. Vai lá e escreve em algum lugar, porque são essas pessoas que quando você tiver uma oportunidade, acontecer qualquer coisa, você vai pedir ajuda, entendeu? Inclusive, pode ser outras pessoas também relacionadas à atuação, por exemplo, pra mim. Por exemplo, pra um tio, pra uma tia, pra avó, pro vô, pessoas assim, relacionadas assim, tá bom? E quem será a sua âncora? Por que eu coloquei isso aqui? Muitas vezes a gente se sente muito só dentro da nossa carreira de atriz. Então é muito importante que nós tenhamos uma pessoa próximo de nós para ajudar nos momentos mais desafiadores. Então, caso você não tenha ninguém, né, relacionado à atuação, ou se você não tem ainda uma amiga, comece a contar para suas amigas que você tem esse sonho, que você quer fazer isso, mas principalmente descubra quem são as pessoas que podem te ajudar nos momentos mais desafiadores, porque são nesses momentos que a gente descobre quem é de verdade, né? Quem pode realmente me ajudar? Porque quando a gente não tem ninguém, nós ficamos meio igual o balão de hélio, sabe? No meio de uma tempestade, de uma ventania. O balão tá assim, voando pra todo que é lado e não sabe pra onde ele precisa ir. Então é muito importante que você escreva aqui o nome das suas amigas. E se você não tiver ainda, não se preocupe. Lá dentro dos nossos encontros ao vivo, eu vou falar um momento pra você encontrar a sua âncora ali, pra vocês se ajudarem, tá bom? Então, não se sinta completamente excluída caso você não tenha ainda. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas querer uma coisa é diferente completamente de ter essa coisa. Então, o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes a gente quer algo,
Mas a gente se esquece no meio do caminho, porque as coisas vão começando a ficar muito, muito, muito difíceis, a gente se esquece no meio do caminho por que a gente quer. E aí a gente perde aquele sentimento de resiliência, né? A gente para de se movimentar em direção do nosso sonho. Quando a gente para de fazer isso, a gente desiste de muitas coisas, a gente abre mão de muitas coisas da nossa vida. E aí, para retomar, é muito mais desafiador. Ficar desistindo e voltando, e desistindo e voltando para a carreira de atriz, dá muito mais trabalho, tá? Então, o que eu preciso falar para você? Para você alimentar o seu cérebro, para você acostumar o seu cérebro de que vai ser desafiador, mas não é impossível, você precisa começar a pensar no futuro. Como que você vai se sentir quando você começar a realizar os seus sonhos? E aí, essa ferramenta, ela é muito poderosa, porque é ela que vai ajudar você a se manter constante, em constante movimento. É isso que vai fazer diferença. Então, quando você sabe exatamente como você vai se sentir no futuro, você não vai abandonar. Como que eu vou me sentir quando eu ganhar um prêmio de atriz? Não, eu não abandono. Enquanto eu não sentir isso, eu não saio. Eu não saio. Eu espero que seja melhor, melhor do que eu imaginei, tá? Então, quando eu penso nas minhas realizações como atriz, eu penso exatamente isso, que no futuro eu vou me sentir exatamente assim. Então eu quero esse sentimento, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência, tá bom? Então é muito importante que essa ferramenta você utilize e que você imagine, né, tudo isso para que você consiga manter o seu cérebro animado, tá bom? Então, eu deixei aqui um espaço que você vai poder preencher. Você pode escrever o que você quiser. Então, pensa nas coisas que você quer conquistar, pensa nas coisas que você sonha, que você deseja. Então, aqui tá escrito, como que eu vou me sentir quando... Pá, 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 pá. Você pode escrever o que você quiser aqui. Então, como eu, Suzana, escreveria, né? Como que eu vou me sentir quando eu ganhar um prêmio como atriz? Eu, Suzana, vou me sentir muito feliz. Eu quero olhar na plateia e ver o meu pai, a minha mãe, a minha família, os meus amigos, todas essas pessoas que um dia me ajudaram a crescer como atriz. Mas eu também quero ver aquela primeira pessoa que acreditou em mim, né? Essa história é muito interessante porque a pessoa das primeiros adultos que eu contei que eu queria ser atriz foi pro meu professor de física. Não sei por quê, mas eu contei pra ele, eu perguntei, você acha que rola? Ele falou, acho que sim, acho que você consegue. Então, até pro meu professor de física, eu gostaria que ele tivesse lá, porque ele foi a primeira pessoa que eu contei, nem foi pros meus pais, e foi a primeira pessoa que falou, vai lá, vai atrás, faz o que você quer. Então, seriam essas pessoas, e eu me sentiria muito agradecida, muito contente, e isso me deixaria deslumbrante, eu ficaria deslumbrada. Então, isso que você precisa escrever, tá? Esse é um exemplo meu. Com quem eu vou comemorar quando... Então, com quem que eu vou comemorar quando eu ganhar o meu prêmio como atriz? Podem ser diferentes, tá? Não precisa ser, eu vou comemorar com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, blá, 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 com a minha melhor amiga, tá? Então, com quem que eu vou comemorar quando eu gravar minha primeira cena? Com quem que eu vou comemorar quando eu terminar o curso Chave de Atriz de Sucesso? Com quem que eu vou comemorar? Pode ser qualquer coisa, tá? Mas tem que ser relacionado à atuação. Qual o próximo passo que eu darei quando terminar o Chave de Sucesso como atriz? Pode ser. Então, o que eu vou fazer depois? Então, se você ainda não sabe, por exemplo, essa pergunta que eu fiz, você pode escrever. Eu vou esperar a sua me ajudar. Qual que é o meu próximo passo quando eu apresentar minha primeira cena? Quais são as coisas que eu quero fazer, tá? É isso que você vai escrever aqui. E aí você pode estar pensando, né? Nada a ver isso aqui. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. A Suzana tá viajando. Mas essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar e eu utilizo ela junto com as fadinhas que estão dentro dos meus cursos. E aí eu deixei aqui para você um depoimento. Existe um módulo dentro de todos os cursos que se chama Destrave, dentro, né, da minha escola, que é a Atuação Brilhante. E aí eu deixei aqui um depoimento, depois você para ler, sobre como as pessoas se sentem quando elas fazem o Destrave. O Destrave é a ferramenta favorita da grande maioria das pessoas, porque é para ajudar você na sua timidez, no seu medo, nas suas angústias, no seu medo de não dar certo, no seu medo... Então, o Destrave é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho aqui dentro. E
E aí, aqui eu deixei pra você um plano de ação. Então, nada vai adiantar você planejar se você não tomar uma atitude. Então, eu deixei algumas coisas aqui pra você se organizar antes das aulas começarem, tá bom? Então, já deixei aqui. É só você fazer um check se você já fez, sim ou não. Você pode imprimir essa folha, inclusive, mais de uma vez, pra te ajudar tanto no dia 9 quanto no dia 10. É muito simples, tá, gente? É só você ler. E aí, esse espacinho aqui é pra você escrever outras coisas que você quer, anotações das aulas, essas coisas assim. Aqui eu deixei pra você também o que as fadas e os elfos dizem em relação à escola. Então, a gente tem aqui o Kaique, a gente tem aqui a Jaque e a gente tem aqui a Duda. A Duda já fez 2 cursos aqui dentro. O Kaique já fez curso aqui na escola também. E a Jaque também. Eles fizeram Fala Inesquecível. E a Duda fez o Super Atriz e o Fala Inesquecível. Senhorita, foi um prazer te dar uma aula hoje. Eu espero muito que você esteja presente nos nossos encontros ao vivo. Mas que principalmente você saiba que o seu crescimento vai depender muito mais das suas atitudes a partir de agora, da sua movimentação, do que necessariamente dos medos e das angústias que você leve. Eu espero do fundo do meu coração que esses exercícios tenham te ajudado. E que se te ajudaram, me chama lá no Instagram, me manda lá, que eu vou adorar saber como que você estava antes dessa aula e como que você está agora, tá bom? Um grande beijo pra você e a gente se vê no dia 9 e no dia 10. Beijinhos brilhantes da Su.